Uma greve sobre IA virou um desastre. O dama dos dubladores de Genshin e da SEG After. Vamos ver. Estamos em 26 de julho de 2024 e a maior greve da história dos videogames foi iniciada. Mais de 160 mil membros da saga After foram impedidos de trabalhar em qualquer projeto de editoras e empresas de entretenimento sindicalizadas, com o objetivo de pressioná-los para que concordassem com novos termos contratuais visando proteger seus artistas. Deu em nada. O Fortnite meteu o Darth Vader de IA e ninguém se importa. Observando o rápido aprimoramento da inteligência artificial, sentiu seu temor que ela em breve iria substituir seus empregos, com os primeiros sinais sendo dados em 2022. Seja empresas criando cinemáticas horripilantes com a inteligência artificial, além de pequenos estúdios de anime usando IA em quase 95% de sua produção, eram sinais de que essa indústria estava indo para anime usando. E aí, faz o quê? Como que você impede essa... Ai, vamos regulação, tem que proibir. Não vai proibir, irmão. Você não vai conseguir... Você não vai conseguir impedir o tsunami, cara. Acabou. Não custa nada pedir, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, comenta, compartilha, dá uma olhada no clube de membros, beleza? É isso aí, continuando. 95% de sua produção eram sinais de que essa indústria estava indo para um caminho sombrio. Mesmo com 8 meses de paralisação e os jogadores sentindo seus efeitos, ainda assim havia um grande apoio. Pô, tem isso também, né, cara? Eu tinha esquecido da greve, que a greve tinha durado tanto. Realmente, essa geração foi a mais maldita em questão de jogos. É a geração mais maldita de todas. Porque já no início a geração é lançada, a geração do PS5 e do Xbox Series X. Ela saiu na pandemia, o que atravancou todo o desenvolvimento dos jogos. Aí, tempos depois, veio a porra da greve de 8 meses. Cara, tudo deu errado, irmão. Absolutamente tudo deu errado. E nesse momento, executivos da Sony dizem que não, agora todos os nossos esforços foram direcionados ao desenvolvimento do PS6. Puta que pariu. Apoio popular, afinal de contas, essa era uma causa justa. E é por isso que... Tipo, mano, é one game. I don't know why. É literalmente isso daqui, bicho. É isso, irmão. Não tem nada. Nada. Cara, essa geração vai ter one game. GTA 6. Cara. Nossa, mano. Nossa, só vai ter um GTA 6, mano. Ah, e vai durar, eu acho que um ano e meio, depois vai vir pro PC. Eu, um otário, vou comprar um PS5, um PS5 Pro, um Xbox Series pra fazer live. Eu vou ganhar dinheiro. Eu simplesmente vou ganhar dinheiro fazendo isso. E não recomendo que ninguém faça essa estupidez. Ninguém cometa essa escrotidão. Eu vou fazer, porque eu trabalho com live, pô. Tá ligado? Eu trabalho com live, vou jogar sabe e tá tudo em casa. Não vai sair um mês. Nunca a Rockstar lança jogo em um mês. Você é retardado, olha os lançamentos anteriores, pô. Burro pra caralho. Então é isso, vai demorar um ano e meio, 2, pra sair no PC. E olha lá. Que foi incrivelmente chocante ver... Eu só não vendi meu PS5 na esperança do GTA 6 rodar nele, mas acho que ele vai ser usado de pretexto pra lançar o PS6. Eu também, mano. Eu também... Olha, eu não duvido nada, mano, que o PS6 seja lançado ali por 27, 28, o GTA 5, o GTA 6 seja lançado pro PC junto com o PS6. Mano. Valeu, KV. KV mandou R$10. O engraçado é que essa geração é a que mais aconteceu bosta, consumidor só tomando no... Várias demissões de Deus. Mas mesmo assim a indústria dos games bateu recordes de arrecadação como que tanca. Como tanca é o otário que compra a microtransação, beleza? Eu não lembro a última microtransação que eu comprei por um jogo foi a Lara Croft no MW3. Mandou R$10. Valeu, Ozen. Ricardo já parou pra pensar que tudo o que está acontecendo agora pode ser o prologue de Modern Warfare. E adicionou um link de novo. 5 years ago. Cara, o plot do Modern Warfare, ele encaixa muito lindamente com a nossa história. Mesmo. Ver que todo o progresso feito durante... Por isso que foi incrivelmente chocante ver que todo o progresso feito durante meses de greve simplesmente viraram pó.
em menos de uma semana, por conta da atitude inconsequente de dubladores idiotas. Por conta deles, a opinião pública mudou completamente. Os jogadores passaram a desejar que todos fossem substituídos, com esse sentimento se estendendo além mar. E não só isso, como até mesmo essa greve começou a ser questionada, com as pessoas revirando a saga After, descobrindo suas inconsistências e seus podres. E se isso já não bastasse, uma das dubladoras que começou todo esse circo ainda fez o favor de ofender a sua fanbase, fez um teatro patético na frente de um vaso e ainda Ai, millennials. Vocês são muito bons no que vocês fazem. Fazer com que todos os odeiem. Parabéns. Também. Você acha que eu me importo? tentou politizar a sua miséria. E o mais irônico de tudo é que esse trama começou da forma mais estúpida possível. Essa é a história Se ele realmente se inspirou na minha vibe, eu fico muito feliz, porque esse vídeo tá do caralho. de hoje. Mas antes, acho importante explicar rapidamente o que raios é uma saga After. Bom, o Não sei. Screen Actors Guild American Federation of Television and Radio Artists é um mega sindicato que cuida de artistas do ramo do entretenimento americano no geral. Até não muito tempo atrás, eram dois sindicatos distintos que se fundiram em 2012 com o objetivo de ganhar mais dinheiro, quer dizer, aumentar o seu poder de barganha frente aos empregadores para defender melhor os seus membros. E sim, membros. Diferente dos sindicatos dessa selva que segue o modelo europeu, onde a organização representa toda a categoria de uma profissão, os sindicatos americanos representam apenas os seus filiados. Posso falar pra vocês? Isso daqui é melhor que o modelo bosta que a gente tem aqui. Quer sindicalizar? Beleza, entra no sindicato e ele vai defender os seus interesses e pronto. Acabou. Muito melhor. Muito melhor. O que significa que se você não estiver dentro de os frutos de uma greve não irão te afetar, pelo menos não no papel. De acordo com o economista britânico John Edson, existem algumas vantagens desse sistema, como por exemplo as consequências macroeconômicas de uma negociação são menores, já que apenas um grupo seleto será afetado, fora os micro-resultados favoráveis ao estimular a voz do trabalhador, cujas suas demandas são em boa parte absorvidas pelo mercado. No entanto, também existem pontos contrários a esse sistema, sendo mais gritante o poder monopolista que os sindicatos adquirem ao crescer de tamanho, fora a má alocação de recursos quando isso acontece. É tipo no Brasil, tipo os sindicatos brasileiros, que são uma bosta. Existem outros detalhes envolvendo essa organização, mas por que eu estou explicando tudo isso e por que isso importa? Bom, justamente porque foi ela que começou tudo isso. Vamos voltar no tempo, para o ano de 2023. Uma votação na Assembleia da Saga After concedeu autorização de greve para seus membros em preparação à próxima rodada de negociações com empresas que possuem contratos sindicais com a mesma, cujas demandas iam desde a exigência de proteção contra o uso indevido da voz e imagem de atores envolvendo IA generativa, além de aumentos salariais, entre outras questões. O que lembra vividamente de outra greve que foi realizada com o mesmo fim, que acabou em 118 dias, onde eles chegaram em um acordo com seus empregadores, com suas principais demandas sendo atendidas, saindo incontestavelmente vitoriosos. Só que tem um detalhe: essa greve envolveu apenas as pessoas que trabalhavam em Hollywood, mais especificamente no cinema e no teatro. E também deu feijoada. Tipo, essa greve de Hollywood foi, tipo, nada, ninguém se importou. Deixando de lado as pessoas que trabalhavam em outras mídias como videogames e animações, que vale lembrar, possuem dubladores, cantores, dançarinos, artistas gráficos, dublês, captura de movimento e muito mais, que são proporcionalmente os mais afetados pela inteligência artificial. Os integrantes da saga After, vendo isso, não perderam muito tempo. Após essa vitória, eles procuraram negociar com as companhias desses ramos visando os mesmos objetivos, e apesar de algumas vitórias, as Nothing Burger, feijoada em inglês, tô ligado. negociações não avançaram com pelo É, tipo ator global fazer greve, nossa. menos 10 delas, como a Disney, Warner Bros, Take-Two, EA Games e até mesmo a Formosa Group, que foi o estúdio que ficou conhecido por ter cuidado de boa parte da dublagem inglesa dos títulos da MiHoYo, como Genshin Impact e Honkai Star Rail. Foi então que em julho de 2024, após um grande impasse nas negociações, a organização finalmente declara estado de greve. Não total, mas sem visando apenas as 10 companhias listadas por ela, o que pela lógica nos faz pensar que qualquer empresa que não é alvo do sindicato não terão suas operações afetadas, só que na prática, as coisas foram bem diferentes. Aproveitando o embalo e a comoção social, alguns dubladores que trabalhavam nos títulos da Royalverse se reuniram desesperados para decidir se esse seria um bom momento para envolver a bilionária chinesa nessas negociações, já que aparentemente envolver apenas um estúdio de dublagem não seria o suficiente para atender seus objetivos, e após muita discussão ficou acordado que eles iriam A Capcom só tocou o foda-se e começou a contratar não sindicalizados. Exato. Tipo, essa é uma vantagem dos sindicatos americanos. Tipo, a empresa pode falar: você quer se sindicalizar? Legal, não vou contratar você. Tanto que o Starbucks está há muito tempo evitando a sindicalização dos seus funcionários, a Amazon a mesma coisa, tá ligado? Eles simplesmente demitem,
Acabou. Iam suspender seus serviços, o que resultou em mais de 50% do elenco de Genshin Impact ficar sem voz. E digamos que é a partir daqui que as coisas começam a ficar confusas. De acordo com a regra número 1 desse sindicato, os membros não podem trabalhar em projetos que não possuem contratos sindicais, e se o fizerem, estarão sujeitos a penalidades que vão desde multa até a sua expulsão. E no caso concreto, nós temos metade do elenco de dubladores, cuja maioria é sindicalizada, trabalhando em um sindicalizado e fazendo greve contra uma empresa que não faz parte das negociações. Além disso, no mesmo ano, o sindicato assinou um acordo com a Voice Over Studios para uso de dublagem via IA nos NPCs de seus jogos, se utilizando de réplicas digitais para recriar a voz de um artista real, vivo ou morto, o que é um contrassenso enorme, visto que eles tinham acabado de fazer uma greve justamente para prevenir isso. Para te deixar ainda mais confuso, em abril de 2024, Que pena. Mano, não. Simplesmente não. Ninguém vai conseguir impedir a p do tsunami, cara. Esquece. Acabou. Tipo. IA veio pra ficar. Ou você melhora, ou você será substituído, ou você se adapta, ou você será substituído. É brutal. E é isso aí. É isso. É real. Artista vai ficar desempregado. Eu lembro no começo, 2 anos atrás, todo mundo esperava. Não. A IA não vai substituir a arte. Bom, tá substituindo. Pardo, com a guerra chegando, eu devo trancar meu curso. Estourei o limite de faltas, mesmo com 86% de nota. Sorte que o professor é meu amigo. Não tranque. E para de faltar. Só ir pra aula. Tribunal da Internet de Pequim, sim, o nome é esse. Vai ser como quando tentaram proibir a criptografia nos anos 90. Começaram a distribuir os algoritmos na internet com protesto. Acabou. Para te deixar ainda mais confuso, em abril de 2024, o Tribunal da Internet de Pequim, sim, o nome é esse mesmo, decidiu que as vozes geradas por IA deveriam ser protegidas pelos direitos autorais e de personalidade do dublador, com isso valendo para qualquer idioma. Isso significa que mesmo se a MiHoYo quisesse usar IA na dublagem inglesa, seria penalizada na própria China. Além disso, a MiHoYo, vendo essa situação, decidiu trocar seu estúdio de dublagem, já que a Formosa Group não estava aceitando os termos estipulados pelo sindicato e era um dos alvos da greve. Eles firmaram um acordo com a Side Global, que possui proteções explícitas referentes à IA em seus contratos. Como essa era a demanda principal da greve, a expectativa era de que ela acabaria imediatamente. No entanto, isso nem chegou perto de acontecer. E somando esse circo todo, em janeiro de 2025, passou a vigorar no estado da Califórnia a Lei AB 2602, que diz expressamente que será considerado ilegal fazer uma réplica da voz de um dublador via inteligência artificial, a não ser que haja uma redação específica no contrato sobre isso. Aí é só não produzir na Califórnia. Nada disso foi o suficiente. O que levanta a seguinte pergunta: se eles já conseguiram atingir o objetivo principal da greve, conseguindo inclusive salvaguarda estatal, então por que ela não acabou? E o mais importante, por que ninguém notou isso? Bom, a realidade é que ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo nos bastidores. A maioria das pessoas apoiava a greve quase que incondicionalmente. A frustração era destinada a MiHoYo, que não queria assinar um acordo com a Saga After para terminar com isso. E como ela já não tem uma boa reputação com os jogadores, ela foi culpada por todas as desgraças que estavam acontecendo. No fundo, as pessoas esperavam que isso acabasse em uma grande feijoada, com a MiHoYo assinando logo esse acordo e todos voltando a trabalhar. Mas ao invés disso, depois de Assim como toda a greve. tempo, notou-se que alguns dubladores estavam sendo demitidos. E isso nos leva a 12 de março de 2025, quando veio a notícia de que 2 dubladores que trabalhavam no jogo Zen Zone Zero tinham sido substituídos: Emily Chase, dubladora do Soldado 11, e Nicholas Torcadle, dublador do Von Leecon. Ambos avisaram sobre essa situação em suas contas no Twitter, basicamente dizendo que foram substituídos porque não estavam dispostos a prestar um serviço que não está protegido por um acordo provisório com a Saga Aftra. Embora esse Nicholas nem fosse sindicalizado em primeiro lugar, e a Emily Chase, que é uma dubladora sindicalizada, estava trabalhando em um projeto não sindicalizado, o que vai contra a primeira regra do seu sindicato. E para a situação ainda mais confusa, a Sound Cadence, que é o estúdio onde esses dubladores prestam serviço, lançou uma nota oficial afirmando peremptoriamente que todos os contratos em nossos estúdios incluem proteções explícitas. Eu vou te falar, cara, eu simplesmente não iria me pronunciar. Se eu tivesse uma empresa de dublagem, eu simplesmente ia falar, não vou falar sobre isso. Beleza? Eu não falaria. Tá. Não preciso me pronunciar. Me obrigue, não vou. Foda-se, não vai ter notinha, não vai ter nada e é isso. Mandou 10 reais. Renato ISPRNA está para Kaiser, assim como Quentin Tarantino está para Eli Roth.
Tomando seu... de IA, isso nos leva de novo à primeira pergunta, se já existe salvaguardas sobre essas questões, tanto contratuais quanto estatais, então qual é o problema? E de novo, apesar das inconsistências, as pessoas ainda estavam majoritariamente do lado dos dubladores, pelo menos até um pequeno incidente mudar completamente a opinião pública e os rumos dessa greve. E o mais irônico de tudo é que foi completamente sem querer. Estamos agora em 26 de março de 2025, e é aqui que entra o protagonista do nosso anime, Jacob Takanashi, um nipo-americano, casado, pai de 2 filhos, residente em Tóquio e aspirante a dublador. Com um currículo humilde, conseguiu a oportunidade perfeita para alavancar a sua carreira. Ele foi chamado para ser a voz do Kinish, um personagem importante na história de Nathan do jogo Genshin Impact, o qual aceitou com muita alegria. Se estiver vendo esse vídeo depois da atualização 5.5 desse jogo, você pode ver que o seu nome está no perfil de voz do personagem, junto com outras 2 pessoas. Bom, uma delas é a voz da Jao, que é um compênio do personagem, mas quem é esse tal de John? Bom, é aqui que começa o nosso drama. John Petnude é o antigo dublador do Knish. Ele postou uma nota em seu Twitter dizendo que foi reformulado depois de ficar 6 meses sem trabalhar e que estava retendo seus serviços de Amigo. dublagem durante a greve da saga After porque a MiHoYo não estava querendo fornecer proteção como Treyarch. Que tem na descrição. Ok. Ok. Eu vi muito Big Boss aqui. Fui cotado. Pô. Cara, o Big Boss é muito foda. Olha, vou ser bem honesto. Eu vejo muito mais Big Boss nesse vídeo do Kaiser do que eu. Porque o Big Boss é muito foda. Na forma de um acordo provisório com o sindicato, mesmo que ele nem fosse sindicalizado em primeiro lugar, uma história bem parecida com o que vimos anteriormente. E no mesmo dia, Jacob Takanashi fez um comunicado dizendo que era uma Meio ano sem trabalhar? Pô, parece eu, cara. honra e um privilégio entrar para o time de dubladores ingleses que carregará a tocha do antigo dublador que fez um trabalho incrível e promete dar tudo de si em respeito a ele, a Royoverse e aos fãs. Apesar dessa mensagem não ser nada demais, por conta do contexto, ela acabou não sendo muito bem recebida. Mas o que realmente chamou a atenção das pessoas foi a reação completamente desproporcional dos dubladores, principalmente aqueles que trabalhavam no mesmo projeto. Kaylee Males, a dubladora da Lady Cutting, achou diabólico o fato dele estar comemorando o seu novo trabalho e que não deveria se acreditar por isso. Valéria Rodrigues, a dubladora da Sucrose, que ganhou projeção na época da polêmica de Nathan, também bateu seu ponto aqui. Corina Vamos tomar no... Booger, que é a dubladora da Paimon, disse que isso não foi um passe. Cara, eu tenho uma habilidade aqui muito grande. Às vezes eu simplesmente decido não me pronunciar sobre as coisas. E tô, ó, de boas. Tocha, e que há uma grande diferença quando você assume o papel de um ator que está em greve por proteção de IA. Você não é meu colega de elenco. E lembre-se desse nome porque ainda falaremos muito dela por aqui. A dubladora da Hotal, Brianna, também deu uma indiretinha e vários outros dubladores que despontam o anonimato também se juntaram para linchar o Takanashi. Porém, engane-se que isso ficou apenas no Twitter. Sarah Kirby, a dubladora da Candace, postou em sua conta no Blue Sky uma espécie de ameaça dizendo: divirta-se com Genshin, você nunca trabalhará com mais nada. E depois ela xingou Nossa, povo maldito. a MiHoYo e se demitiu. Essa mulher tem quase 30 anos, só pra constar. Ela também chama a fanbase do Genshin de insensível e irritante, porque os jogadores estavam repreendendo a atitude boçal dela. Mano. Lembrei daquele palhaço lá, o narrador de LoL, o petista lá de bosta, lá que se demitiu da Riot, acho que foi isso, e depois agora tá mendigando donate e sabe? Se fuder. Tomando. Lembrando que essa mesma fanbase estava apoiando a greve até ontem. Pra não dizer que Tem mais é que se fuder, irmão. Tem mais é que se fuder. todos os dubladores foram lá xingar o cara ou ficaram em silêncio vendo esse show de horrores acontecer, o dublador do Freminet, Paul Castro, pediu para as pessoas serem mais civilizadas e o dublador do Ororon, Nathan Oaks, foi praticamente o único que o felicitou publicamente. E parece que também foi o único que o chamou no privado para conversar sobre essa situação, ao qual disse que não sabia o que estava acontecendo, nem sabia sobre essa greve, muito menos sobre uma tal de Saga Aftra. Pois é, aparentemente. Oh, não! Oh, meu Deus, quem diria que uma pessoa que não vive um contexto muito específico não saberia que bosta está acontecendo? Cara, parabéns, é muito fácil. Tá vendo o quão fácil é pra você virar opinião pública? Acontecendo, nem sabia
basta que você seja um retardado, um grupo de retardados. Sobre essa greve, muito menos sobre uma tal de Saga AFTRA. Pois é, aparentemente agir como uma pessoa normal virou uma virtude. Enfim, esse linchamento completamente sem sentido não passou despercebido pela internet e várias pessoas começaram a investigar e publicizar essa situação por conta própria, sendo os que se destacaram Darkus88, Hero Hey e a britânica Saurusness. E digamos que isso começou a incomodar, com a prova disso sendo de alguns dubladores indo na seção de comentários de seus vídeos tentando desacreditá-los, mas não oferecendo nenhum contraponto, apenas dizendo que se você não é um membro da Saga AFTRA, não deveria comentar sobre o assunto, o que não só é uma resposta ridícula, como também é um pouco reveladora, já que algumas pessoas buscaram contato com membros do sindicato para perguntá-los sobre a greve com o objetivo simples de informar o público, e eles não só não fizeram isso, como também ameaçaram outros membros. A maioria é esquerdista de Reddit e Blue Sky. Tem que mandar currículo em frente à prédio da empresa. Tem mais que ser demitido que se caso concedesse uma entrevista com esse fim, como denunciado pelo youtuber Tecton. Do you know who the only YouTuber was to give the VAs a platform to talk about the issues with SAG-AFTRA was? Yep, it was me. Did a podcast with Himiko, Don Hung, Zila's voice actor, and many more. And then you know what the voice actors did to me? If you interact with Tectone ever again, we're going to blacklist you. Essa tal lista negra foi mencionada algumas vezes durante esse drama e parece ser uma espécie de Shadowban dos dubladores. Ah, eu conheço bem Shadowban. No sentido de que você nunca mais será chamado para nenhum projeto de empresas sindicalizadas. E aparentemente esse banimento vai além disso. Conforme esse drama foi se arrastando e o show de horrores perpetrado pelos dubladores continuou, várias descobertas e questionamentos começaram a ser levantados. Dubladores como a Valéria Rodrigues acusavam o Takanashi de ser um fura-greve, e alguns até queriam agredi-lo por conta disso. No entanto, ele não é sindicalizado, e mesmo se fosse, ele mora no Japão, que obviamente possui outra legislação trabalhista que inclusive já concede proteções envolvendo IA. As pessoas também começaram a apontar a hipocrisia da Corina, já que durante os 8 meses de greve, ela sempre dublou a Paimon, ou seja, ela também é uma fura-greve. E ela tentou se justificar, dizendo que como é autista, precisava do dinheiro para pagar suas. Cara, se tem uma coisa que eu tenho. Eu juro, eu tenho raiva. É nego que utiliza autismo como muleta pra fazer qualquer merda. Ah, eu sou autista. Ah, desculpa, eu sou autista. Ah, eu não sabia. Ah, despesas médicas e botar comida na mesa. Meteu a cara todo autismo. Pá, tá ligado? Seu Takanashi que tem 2 filhos pra cuidar. Nos últimos dias o Twitter virou uma piada, tá ligado? Tipo, autismo virou passe livre pra você ficar fazendo merda e não ter as consequências. Tipo. Cuidar e mora num lugar que tem um custo de vida altíssimo, não precisasse, mas aparentemente isso só serve pra Corina. Liars! E essa discussão infelizmente não parou por aí, ela recebeu apoio daquele e-mails que só piorou mais as coisas, dizendo que esse é um trabalho pequeno pra ele, que quem coloca comida na mesa é a esposa dele e que eles recentemente compraram uma casa nova, então o Jacob certamente não precisa desse trabalho pra sobreviver. Mano, a mulher tava literalmente vigiando as finanças do cara. E outra, existe uma coisa chamada hipoteca, ela omitiu esse detalhe. Também tentaram pintá-lo de mentiroso, afirmando que ele sabia da greve e que tinha comentado sobre isso, mostrando como prova um print dele reclamando de propagandas envolvendo IA. Contudo, essa mensagem é de setembro de 2023 e essa greve começou em julho de 2024 e como dito pela checagem da comunidade, a menos que eles sejam viajantes do tempo, é impossível que essa mensagem seja sobre a greve. Enfim, depois dessas tentativas fracassadas de tentar pintá-lo como um vilão da história, inevitavelmente as consequências de suas ações chegariam, com alguns fãs mandando mensagens de ódio para os dubladores que lincharam Takanashi, e a coisa ficou tão feia que o mesmo veio a público dizer para parar com isso. E nesse momento, como se as coisas já não estivessem ruins o suficiente, a própria... Eu vou te falar, se fosse eu... Esse Takanashi foi muito honesto. Porque se fosse eu ali, eu não ia falar pra ninguém parar de atacar esses vagabundos. Foda, cara, o princípio de Dakish do outra. Saga AFTRA resolveu entrar em cena. Foi woke demais. O suficiente, a própria Saga AFTRA resolveu entrar em cena. A Naris, dubladora da Lynette, fez um post marcando os 3 títulos da MiHoYo, repetindo aquilo que todos os outros dubladores disseram em forma de chantagem emocional, pedindo para que a empresa assinasse um acordo provisório com a Saga AFTRA para que eles possam voltar a trabalhar. A diferença é que dessa vez, para surpresa de todo mundo, o sindicato respondeu endossando esse tweet, dizendo: "Vamos facilitar para vocês, aqui está o link para nosso acordo de mídia para videogames, vamos conversar em breve."
E, ok, esse definitivamente é um marco simbólico dessa situação, pois durante todo esse tempo eles estavam conversando com as empresas a portas fechadas, mas agora eles intimaram a MiHoYo publicamente, tentando se utilizar da pressão pública para forçá-los a tomar uma atitude. Entretanto, isso não aconteceu, pois no dia seguinte, esse tweet recebeu uma nota da comunidade falando justamente sobre os problemas desse acordo, dizendo que ele impõe severas limitações sobre como a MiHoYo pode trabalhar com dubladores não sindicalizados, incluindo um limite de tempo vitalício para dubladores e eventualmente os forçará a se sindicalizar, cuja afiliação é altamente custosa, ou será obrigado a sair do projeto, com o primeiro link se referindo às taxas e o segundo se referindo ao documento que supostamente eles estavam repassando para as empresas. O documento é um pouco extenso, mas se juntarmos as regras do sindicato com esse acordo, digamos que seus efeitos são, no mínimo, predatórios. No segundo link, onde está o acordo, na seção 6, diz basicamente que o trabalhador não poderá prestar serviços a um projeto sindicalizado a não ser que ele entre para o sindicato. E se tal projeto não era sindicalizado, mas por algum motivo ele passou a ser, ele também terá que entrar para o sindicato. Obviamente o trabalhador não será demitido de imediato, existe por lei uma tolerância de 60 dias para se filiar. No entanto, você pode estar pensando, se o problema é esse, então é só se filiar ao sindicato e problema é resolvido, com esse sendo inclusive um dos argumentos dos dubladores. Acontece que as coisas não são tão fáceis assim. Isso nos leva ao primeiro link. Se você quiser se filiar à Saga After, terá que pagar uma taxa de adesão de $3.000. Pariu, que assalto. Isso equivale a R$17.000 na cotação atual. Você pode até pensar que para o americano esse valor é irrisório, no entanto, nós não estamos mais em 2010. E se isso já não bastasse, você ainda terá que pagar uma anuidade de $241. E para completar essa legislação sensacional, o sindicato ainda terá o direito de pegar 1,6% do valor de qualquer contrato que você tenha feito. Mas afinal, existe alguma grande vantagem de entrar nesse sindicato que compense toda essa extorsão? Na verdade, existem duas. Os planos de saúde e aposentadoria são os chamarizes que incentivam as pessoas a se filiarem. Porém, existe um pré-requisito para obtê-los, que é do trabalhador ter uma renda anual de mais de $27.000, ou R$157.000. Eu não preciso dizer que não é todo mundo que consegue isso aqui. E além disso, você não tem total garantia de que vai conseguir usufruir desses benefícios, já que durante a época da pandemia, a Saga After chegou a limitar o benefício de saúde para menos da metade de seus usuários. E eu também não preciso dizer que eles receberam uma avalanche de processos por conta disso. Ah, que beleza. Não, muito bom, cara. Que serviço incrível. Os que possuem dezenas de trabalhos famosos no currículo, é fácil dizer que o sindicato é o novo Jardim do Éden, mas para dublador. Cara, esse sindicato é literalmente uma empresa de seguros. É, eu acho que o sindicato na América é literalmente só uma empresa de seguros. Aspirantes, as consequências de entrar para esse sindicato é reduzir o seu escopo de trabalho para 20%, já que essa é a porcentagem de trabalhos sindicalizados disponíveis no mercado, o que pode resultar em sua falência e no fim de seu sonho de ser um dublador. Provavelmente durante todo esse monólogo você estava se perguntando, mas se trabalhadores sindicalizados não podem trabalhar em projetos $20.000 é o salário de fritador de hambúrguer, meio período. Mas o cara não quer fritar hambúrguer, porra. O cara quer falar. não sindicalizados e só 20% dos trabalhos existentes no mercado são sindicalizados e os jogos da Royoverse não fazem parte desse grupo, então como você me explica o fato que metade do elenco de Genshin é sindicalizado e por que eles não atraem a ira do sindicato pra si? E é aqui que vem o pulo do gato. Na verdade, existe um status especial dentro do sindicato chamado FICOR, que permite que membros sindicalizados possam trabalhar em projetos não sindicalizados, mesmo que a própria organização esteja em greve. Eles continuam financiando o sindicato, no entanto, eles não poderão votar em eleições sindicais, não poderão participar de conselhos ou comitês, não poderão frequentar aulas promovidas pelo sindicato, não poderão participar de funções sindicais. Pelo amor de Deus, são benefícios inúteis que ninguém se importa. Além disso, você continua retendo os benefícios de saúde e aposentadoria, e a bagaça continua entrando no bolso do sindicato, então tá todo mundo em casa. E por mais que esse status seja estigmatizado por eles mesmos, no fim do dia, boa parte dos dubladores são FICOR, justamente por conta da quantidade de ofertas de trabalho que mencionei, que inclusive foi acidentalmente exposto pela Kelly Mails durante seus lapsos de honestidade. Obviamente isso não passou despercebido, as pessoas que antes já estavam questionando as razões da greve, agora estavam questionando a própria Saga After como um sindicato, já que ela aparentava estar montando um esquema junto com seus membros para monopolizar a dublagem inglesa da Royo para si. E vendo o grande fluxo de capital que é gerido por ela, além do seu líder ganhar mais de $1 milhão por ano, não. Nossa, parece o Brasil essa merda. Pariu, velho. Literalmente um sindicato brasileiro em solo americano.
ajuda a melhorar muito essa imagem. E por mais que houvesse alguns dubladores que tentavam explicar pacientemente a situação, ainda assim criavam mais dúvidas do que respostas, e a conclusão era sempre a mesma. Esta greve é única e exclusivamente sobre garantir a proteção contra IA para evitar a destruição da indústria e a extinção dos artistas. E a saga After É realmente o final ruim, né? O mundo virou o Brasil, que é literalmente o Bostil, tá ligado? Negociação de bastidor entre o sindicato e a empresa que supostamente eles estão achacando, e nada. Quem se é você, otário, que você vai pagar das taxinhas. literalmente a enviada de Deus para resolver este problema e ninguém mais. E o que ela e seus membros fazem ou deixam de fazer é plenamente justificado. Acontece que as pessoas já não estavam mais engolindo essa história. E é nesse contexto que a dubladora da Paimon fez o vídeo mais infame e emblemático de todo esse drama. Apreciem esta obra. Okay, here's the thing. If voice actors, both non-union and union, in a video game want a game to go union, the game should go union. Nobody else's opinion matters. That's it. And YouTubers don't know anything. YouTubers don't know anything. They're not voice actors. They've never been in my industry. They don't know what my industry is about. They don't know anything about SAG. They don't know anything about being a non-union actor either. Stop telling me to go to liars. Liars. They are paid to lie to you. Also, I'm sorry. They have more incentive to lie. They have more of an incentive to lie because idiots like you fall for their shit and they get Muito crazy eyes, mano. paid for that. Hello? God forbid. I want my industry to actually, like, I don't know, function and that everybody gets paid and everybody gets, like, healthcare. Did you know that, like, once things become union, people get paid a lot more? So people are like, oh, but, you know, then some non-union actors will have to join the union. Yeah, they'll be able to, easily, because they'll get paid more. Also, there are options that the union has to help pay for those things. There are options to help people pay for the union dues within SAG, but you don't know that. Oh my god, it's almost like you're not an actor. It's almost like you're not a voice actor. And neither are those YouTubers. But bottom line is that both non-union actors and union actors in a video game want it to go union and have wanted it to go union for a long time. So nobody else's opinion, that is super wrong anyway. Nossa, eu realmente não tô aguentando mais assistir uma mulher branca falando no TikTok, mano. Nossa senhora, realmente tá uma tortura. Isso daqui é uma tortura pra mim. Matters. Hope this helps. Eu juro, eu tentei tornar esse vídeo o menos torturante possível. Mas vocês são um bando de idiotas por duvidarem das palavras da Santa Corina. E eu, por ser um youtuber, sou um grande mentiroso. Esta criatura é claramente a voz da razão. É nela que vocês precisam acreditar. E é irônico ver a Corina falar que as pessoas vão querer entrar para o sindicato, sendo que ela mesma afirmou em uma entrevista que foi obrigada a se filiar. So when you did get to LA, how did you get into SAG? I was forced into it. É sério, esse vídeo causou uma catástrofe de proporções titânicas para a imagem dessa greve, a ponto de chegar aos ouvidos da comunidade chinesa que se organizaram para pedir a Royo trocar a dubladora da Paimon. E a Corina, no auge de sua sapiência, excluiu o vídeo da sua conta do TikTok e disse que ela foi gerada por IA. É sério. Bom, essa Ai, cara. Agora tudo é IA, né, mano? Ninguém faz. Tudo é IA. Ah, não fui eu que falei, fui IA. Ninguém faz. Mas todo mundo é santo. desculpa, obviamente, não colou. Ela então tentou se fazer de vítima e gravou um vídeo de 8 minutos. Nossa, isso daqui é tortura chinesa, irmão. Sai fora. Guantánamo não faria o pessoal de Guantánamo não faria eles assistirem essa Teatro patético na frente de um vaso sanitário e fingindo estar prestes a vomitar por conta do estresse gerado. E antes que alguém vai tomar seu. me chame de insensível, deixa eu falar uma Eu sou bastante. coisa. Quando você está com náusea ou passando mal, você não consegue tagarelar por 8 minutos. I'm also autistic and I'm not. I'm not. Assim, ela também jogou a carta de autismo pra você se sentir mal em questioná-la sobre a sua atitude boa 8 minutos de mulher branca TikToker, irmão. Pariu. no vídeo passado. Mas aí você pensa que depois de tudo isso, ela parou, botou a mão na consciência e viu que estava errada? Não! Essa mulher é uma máquina! A solução que a Corina achou para tentar sair deste buraco que ela mesma cavou foi dizer que todos os seus críticos caíram no discurso da extrema-direita anti-sindicato. José Antônio Primo de Rivera deve estar se revirando no túmulo agora. Mas brincadeiras à parte, você vê nitidamente que a Corina não sabe o que está falando. E uma thread no Blue Sky, ela é uma artista. sobre a influência que um Ela é uma atriz, obviamente ela não sabe. Só vê as opiniões dos romanos sobre
atores permanece viva até hoje. Pode exercer sobre outros ao redor do mundo e como seus resultados podem servir de exemplo. Só que no decorrer de sua explanação, ela diz que a China não possui sindicatos e ela não poderia estar mais errada. Existe um mega sindicato na China, o FNSC, cuja adesão de empresas chinesas é obrigatória e proíbe peremptoriamente que elas se filiem a qualquer outro sindicato que não seja ela mesma. Isso significa que os dubladores estão pedindo o impossível ao demandarem que a MiHoYo se torne uma empresa sindicalizada nos Estados Unidos. E se a HoYo for muito boazinha e o fizer, muito provavelmente o Dawei vai sumir, igual o dono da Alibaba. Que ele queira isso. Mas finalmente, após Nossa! Pariu, mano. Que inferno. de dúvidas e especulações que em 4 de abril de 2025 as respostas e as confirmações finalmente chegariam. E não foi nem um pouco animador. Joe Zidja, dublador do Ryan Tesley, fez um vídeo em seu canal pessoal explicando da forma mais clara possível sobre as nuances dessa greve, com o objetivo de desescalonar as tensões. Por ser um membro da saga After, as pessoas ficaram inicialmente com o pé atrás sobre o que ele iria dizer, mas acho que por ser um professor, digamos que ele explicou bem até demais, pois nos primeiros minutos de vídeo ele confirmou aquilo que antes era apenas uma especulação. Lembra da lista de empresas que foram atingidas pela greve que citei no início desse vídeo? Pois é. Do you know what company isn't in that select group of production companies being struck? HoYo. I cannot emphasize enough that MiHoYo properties are not and never have been union games. Therefore, Genshin has never been a struck property. There are 0 union rules governing Genshin or any MiHoYo game, period. End of story, as of this date. This is not a debate. Bom, essa parte confirma a primeira questão chave desse drama. Os títulos da HoYoverse, assim como ela própria, não fazem parte dessa greve, mas sim um antigo estúdio de dublagem, a famosa Group. E aí chegamos no segundo ponto, que eu creio ser o mais importante e revelador dessa história. Okay, so why the hell aren't actors going in to record lines for Genshin if it's not struck? When the strike happened, many Genshin actors got together in various disparate channels and decided that now would be a good time to try to engage with HoYo and encourage them to take some action. Actors could use the momentum, the social momentum of the SAG-AFTRA strike to include HoYo properties in the conversation. Again though, it's not a strike, and it has nothing to do with the union. Since this is not a strike, I'm not going to call it a strike. From here on, I'm going to call it a collective work refusal, because it's not governed by any one body, like SAG-AFTRA. There is no one result desired, like a collective bargaining agreement, and there is no penalty for not participating, unlike the SAG-AFTRA strike. If you are a union member and you cross the line and record games you're not supposed to, you can be penalized. In a non-union environment, that doesn't exist. Bom, com isso nós podemos tranquilamente chegar na seguinte conclusão. A greve contra a HoYo é uma mentira. Obrigado, Cuca. Cuca Aleijado mandou R$10. Mulher branca reclamando da vida me lembra a cena do filme Bridget Jones, quando ela explica o sofrimento dela para as mulheres na Tailândia. 2 minutos e 40 segundos. E adicionou um link. We see, the trouble is it was me who chucked him. He treated you bad? Yeah, actually he did. My boyfriend treated me bad too. Me too. Me too. Well, then you know all about it. You think you found the right man, but then there's so much wrong with him, and then he finds that there's so much wrong with you, and then it all just falls apart. Don't tell me. My boyfriend, he seemed really nice. Then he started to hit me, make me work on the street. My boyfriend, he say he loved me, but he do no work, and made me work 24 hours a day. And he made me take Halloween drugs. What about you, Bishi? Well, your bad boyfriend too. Well, he really didn't stick up for me at this lawyer supper. And then he would fold his... Same sort of thing, really. Hitting me and making me take drugs. Stealing all my money and stuff. Oh, God. I have been the world's biggest fool. Oh, não. Uma mulher branca exagerando os seus dramas. Todo o linchamento feito contra o Takanashi teve por base
Uma mentira! E não para por aí. Essa recusa coletiva de trabalho também pode ser considerada ilegal pela lei americana, já que Arroyo não era alvo dessa greve para início de conversa. E pra falar a verdade, foi um verdadeiro milagre que esses dubladores mantiveram seus empregos por tanto tempo, já que Arroyo poderia mandar o estúdio demitir eles sem problema nenhum. E pior, se a Arroyo quiser buscar uma vingancinha e conseguir provar que tiveram prejuízo por conta dessa paralisação, os dubladores podem ser processados. Francamente, acho improvável que isso aconteça. Mas sabe qual é a parte mais insana? Deveria. Seria engraçado. Nem mesmo os próprios dubladores sabiam exatamente o que queriam. Alguns desejavam que fosse assinado um acordo provisório com a saga AFTRA para que o Genshin se tornasse um projeto sindical, outros só queriam o bendito acordo de proteção contra IA, e outros apenas se solidarizaram com a causa e pararam de trabalhar, como aparentemente foi o caso do John Petnude. Enfim, o vídeo do Joe continua, ele explica várias outras questões que já abordamos ao longo desse vídeo, inclusive eu recomendo para quem entende inglês dar uma olhada, porque embora ele esteja do lado dos dubladores, o cara foi bem pé no chão na hora de apresentar e explicar esse caso. E digamos que o vídeo dele foi a pá de cal para acabar com os poucos vestígios restantes de apoio dessa paralisação. Porque apesar desse vídeo ter tido o intuito de desescalonar as tensões e esclarecer as massas, acabou tendo o efeito oposto. As pessoas ficaram completamente enfurecidas com essa situação. Porque no fim do dia, a questão é bem simples. Um bando de dubladores desgraçados praticaram cyberbullying com uma pessoa que não tinha nada a ver com a história, por causa de uma greve que na realidade era uma farsa, cuja movimentação foi feita para monopolizar um setor da economia e prejudicar trabalhadores inocentes, e usar uma causa justa para enganar as massas e alcançar esses objetivos. E ao invés dos dubladores pelo menos fingir que se importam com o próximo, resolveram dobrar a aposta e escarnecer aqueles que procuravam respostas. E o resultado dessa catástrofe nós estamos vendo agora. Lembra do estúdio que mencionei, a Zide Global? Ela agora está chamando dubladores fora dos Estados Unidos, porque, adivinha só, metade do mundo fala inglês. A dubladora da Varese e da Escoffier são britânicas, e agora o dublador do Kinichi é um japonês. Os poucos dubladores que ainda têm um mínimo senso de autopreservação tentaram pular dessa canoa furada e foram ameaçados pelo sindicato se o fizessem, como foi o caso da dubladora do Venti, Erika Harlacher. Sim, quem dubla o Venti é uma mulher. Jogadores começaram a organizar um baixo assinado para trocarem os dubladores que começaram todo esse circo, e a Corina, que foi a grande protagonista desse drama, foi chutada do jogo. E é o que indica, se os outros dubladores não voltarem... Ora, se não são as consequências das minhas ações. Serão chutados também, porque na ânsia... Realmente, o bem venceu no final. O que indica, se os outros dubladores não voltarem a trabalhar, serão... Precisa de curso pra ser dublador? Cara, você tem que ser um ator, né, pô? Você vai precisar aprender. Vai ter que fazer curso, caralho, estudar. Chutados também, porque na ânsia de supostamente lutar contra a inteligência artificial, eles esqueceram que pessoas reais podem substituí-los. E é isso. Essa foi a greve fake que milhões de pessoas apoiaram. 8 meses de esquemas, planejamentos e negociações foram simplesmente destruídos em menos de uma semana, por conta de um bando de dubladores boçais que destruíram a sua imagem pública por não conseguirem controlar os seus gigantescos egos. Nossa, como eu gosto de ver Millennial Red torcer. E na moral, eu queria muito encerrar esse vídeo falando que esse é o mais puro suco da comunidade de Genshin Impact. No entanto... Você tá no meu canal, meu caro. Aqui a gente se aprofunda mais nos assuntos. E francamente, eu enxergo essa situação como o fruto do nosso tempo. Pois veja, por milênios a arte foi uma forma de expressão contemplativa utilizada para transmitir o ethos de uma sociedade através da literatura, arquitetura, teatro, escultura, pintura e muito mais. E era monopolizada pela elite intelectual e pela igreja, e muito do seu financiamento advinha da aristocracia dos seus respectivos países, ou mesmo da própria igreja. Só que o tempo foi passando, inovações tecnológicas surgiram, revoluções aconteceram e novas classes sociais foram formadas, e a arte, que antes era uma forma de expressão contemplativa, passou a se tornar gradativamente utilitária, o que significa... Nunca se esqueça, você não odeia millennials o suficiente. O homem não mais se preocuparia em criar algo perene, mas sim comercial e propagandístico, com esse pensamento ganhando tração total logo após a Primeira Guerra Mundial, onde praticamente marcou a morte da antiga Europa e a arte como era conhecida, com o modernismo sendo o protagonista dessa transformação, onde se buscou por novas demonstrações da arte. O resultado disso bom, você pode literalmente abrir agora a janela da sua casa e ver o resultado por si próprio. Isso como a atual situação de artistas sendo demitidos ou tendo reduções salariais por conta da inteligência artificial, ao qual me fez lembrar de uma citação que o Crouch tinha feito em um de seus vídeos sobre o conceito de destruição criativa cunhado pelo economista austríaco Joseph Schumpeter. Ele descreve que o capital e os meios de produção são continuamente destruídos pelas forças criativas do capital, a fim de criar novos meios de produção e capital. Schumpeter era um marxista. Ele acreditava que a destruição criativa era uma força que levaria ao colapso do capitalismo, o que obviamente não aconteceu e certamente
definitivamente nunca irá. Entretanto, a análise de que a inovação impulsiona a criação de novos setores econômicos às custas dos antigos é verdadeira, com o exemplo clássico sendo o fim da profissão dos acendedores de lampiões quando houve a troca da iluminação pública a óleo pela luz elétrica, ou o fim da profissão de datilógrafo quando surgiu o computador, onde no fim, quando houver a oportunidade de cortar gastos e melhorar a eficiência, isso será feito. E provavelmente é exatamente isso que vai acontecer. A ideia de reindustrialização na América claramente tem o intuito de automatizar o máximo que for possível. Então, muita gente embarcou no trumpismo com propaganda. Eu entendo a propaganda. Eu expressei a propaganda várias vezes do que o Trump prometeu. Não, você é blue collar worker, que teve seu emprego muitos anos atrás. As indústrias vão voltar à América, mas vão voltar automatizadas. Então, as coisas não serão como antes. Imaginemos um criador de Definitivamente não. conteúdo que quer fazer uma thumbnail. Ele não consegue pensar em nada que seja chamativo e quando tenta, fica muito parecido com a de outros criadores. Então, ele tem 3 opções. Ou chama um thumb maker que certamente cobrará pelo serviço e demorará para fazer, ou pede para a inteligência artificial criar uma que sairá mais ou menos do jeito que ele quer, de graça e de forma quase que instantânea, ou faz ele mesmo, demora para fazer e sai uma porcaria. De fato, isso parte muito da consciência do criador de conteúdo e do Alguém ainda vai precisar varrer o chão na fábrica. seu público de querer algo bem feito ou não. Mas se tratando de um produto passageiro destinado para as massas, não é como se as pessoas se importassem muito para isso, ainda mais dependendo do nicho que você estiver. Nossa. Cara, eu tenho um nojo tão grande desse bosta do Castanheira usando IA nas thumb dele, mano. Trabalhando, como notícias, fofoca ou algo do tipo. A escultura Pietà feita por Michelangelo é uma obra contemplativa e perene, representando um dos momentos mais importantes da história do cristianismo e da humanidade, enquanto que uma estatueta da Mavuica feita por uma impressora 3D é algo puramente comercial e passageiro, que talvez só ganhe valor apenas como objeto de colecionador. É triste dizer isso, ainda mais me compadecendo das pessoas que tiveram seu trabalho e até mesmo suas carreiras terminadas por conta da IA, mas dado o fato que a arte se tornou uma expressão puramente comercial, não tem muito que possa ser Arte é lavagem de dinheiro, beleza? Arte é lavagem de dinheiro, nunca se esqueça disso. feito. A Primeira Guerra Mundial acabou há mais de 100 anos e nós ainda estamos sentindo seus efeitos e certamente nossos descendentes também sentirão, pois as ideias que surgiram lá atrás e que hoje possibilitam o surgimento da inteligência artificial são as mesmas ideias que todos os artistas atuais, grandes ou pequenos, no fim, defendem. Mas isso é outra história. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, e muito obrigado pelos 10 mil inscritos, eu não esperava atingir essa marca tão rápido. Essa é a primeira vez que faço algo nesse formato, então espero realmente que vocês tenham gostado. Muito bom. As fontes que eu utilizei, além, é claro, dos créditos, eu deixarei na descrição. Dou um destaque especial para o Rei, que estava cobrindo esse caso antes mesmo de tomar todas essas proporções e me ajudou bastante nessa pesquisa, já que muitas conversas foram apagadas e ele tinha os prints de tudo. Inclusive, no momento que eu estou editando esse áudio, ele já postou mais atualizações sobre o caso, mas realmente eu vou ficar por aqui, até porque certamente o que ocorrerá daqui pra frente é contenção de danos com algum dublador dando uma piruada aqui e ali. Enfim, deixa um like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, posso falar? se você puder, e compartilhe com seus amigos, porque isso aqui deu muito trabalho pra... Baita vídeo. Baita vídeo. Absolute Cinema, Absolute YouTube. Meus parabéns, faça mais. Pelo amor de Deus. Muito bom. Puta vídeo. Puta vídeo.